Então nós estávamos falando do lugar. Vamos lá, Lucas 22, né? Lucas 22. Citar um exemplo em Lucas 22. Versículo 7. Por favor. 7, seguindo. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis preparativos. E indo eles, acharam, como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Isso. Então eles, Pedro e João, é o nosso contexto ali de Mateus 18, 20. Então eles, os dois, chegou o momento que eles iam celebrar a Páscoa. E a Páscoa era uma festa que eles faziam nas suas casas. Celebravam nas suas casas. Embora havia sacrifício no templo, etc. e tal, eles faziam uma coisa de casas, né, de família. João não virou para Pedro e falou assim: ó, Pedro, na casa da sua sogra, lá tem um lugar gostoso, um lugar espaçoso, cabe todo mundo. Vamos fazer lá, a gente chama o Senhor lá, ele vai lá. Foi ao Senhor, foram ao Senhor e perguntaram: Senhor, onde queres que a preparemos? Por quê? Porque todos iam preparar a Páscoa, mas o Senhor ia estar num lugar só. Então eles foram perguntar a ele onde é que ele estaria. Aonde tu estarás, na verdade? Essa é a questão. E daí o que o Senhor falou para eles? O que o Senhor disse para eles? Vai até a cidade, encontra um homem de canto de água e ele vai mostrar o lugar. Isso. Então, ao entrares na cidade, a cidade o que é? A cidade é uma figura de confusão. Porque na realidade, na cidade, todos iam preparar a Páscoa. Mas havia algo distinto que ia acontecer. Eles iam encontrar um homem carregando um cântaro de água. Então siga esse homem aí até a casa que ele tem. O que é isso, irmãos? Nós perguntamos ao Senhor: onde, Senhor? E esse homem, com um cântaro de água, é uma figura do Espírito Santo, com a palavra de Deus, que nos guia ao lugar aonde o Senhor está. Então esse homem, ele é muito precioso na nossa vida. Perguntarmos ao Senhor, e o que vai acontecer? Esse homem, que é o Espírito Santo, desse homem figurado ainda, o Espírito Santo, eu não sei se ele estava, o homem, eu não sei se ele estava carregando o cântaro de água assim, assim ou assim, mas ele estava. O que é isso? O Espírito Santo, ele atua em conformidade com a palavra. Não é algo separado. É uma coisa só. Ou seja, o Espírito Santo nunca vai fazer algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Nós vamos entender que a ação do Espírito Santo, ela tem a sua confirmação na própria palavra de Deus. Então, se alguém fala alguma coisa que o Espírito Santo moveu fazer, não sei o que está contrário à palavra de Deus, que espírito é, eu não sei, mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai atuar de acordo com a palavra de Deus. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai agir na vida de alguém que está onde, Senhor? O Espírito Santo vai agir, mostrando na palavra, por isso que nós falamos aqui. A maneira, o que é a maneira da adoração? É de acordo com a verdade. Então o Espírito Santo vai usar a palavra para confirmar aquilo que é. Então daí nós encontramos esse lugar.
Então, nesse dia aí, por exemplo, o Senhor estava em um lugar só. Sempre, irmãos, desde lá de Gênesis, nunca o Senhor esteve em dois lugares ao mesmo tempo. Sempre foi um lugar só. Ele esteve em vários, mas cada um ao seu tempo. Betel, Silo e etc. E tal. Depois Jerusalém estabeleceu como uma coisa definida ou definitiva, né? Mas cada um no seu tempo. Não os dois lugares ao mesmo tempo. Não existe isso. Nunca existiu. Então, olha aonde que nós chegamos, digo, aonde o cristão chegou. Os cristãos chegaram com a verdade. Esse único lugar de reunião, irmãos, existe só um lugar que o Senhor está. E olha quantos lugares dizem ser o quê? O lugar certo, por assim dizer. É verdade? Olha a confusão que ficou isso aí. Então nós devemos realmente perguntar ao Senhor e Ele vai, por sua palavra, logicamente o Espírito Santo agindo, nos guiar na verdade. Eu, como já disse, que uma das funções do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. A igreja, o corpo de Cristo, ele é a cabeça do seu corpo. Essas doutrinas, irmãos, que nós estamos falando aqui, pertencem à revelação do apóstolo Paulo. Tá? Então, uma das revelações, que é a doutrina de Paulo, é a igreja. A igreja é o seu corpo, do qual Cristo é o cabeça, ou a cabeça. Isso nós sabemos. Isso aí acho que não tem muito o que falar, né? Quer dizer, ele é bastante falar, mas de uma forma sintética. Nossa vocação, o chamamento é celestial e não terrenal. Ah, é verdade, sim, mas o cristão zaiada terreno, né? Os cristãos confundem o cristão mundano com terreno. Porque hoje o cristão ele acha que ser terreno é ser mundano. Isso. Por exemplo, o evangelho da prosperidade. Isso é coisa terrena, não é celestial. Hoje se prega muito em vários lugares e é uma tendência do presente espírito da época é fazer o terreno, o cristão ser o quê? Terreno. Não é mundano. Ele é uma pessoa excelente. O cristão, o testemunho dele é uma maravilha, o cara é impecável. Só que ele é terreno, ele não é celestial. Ele não vive com as coisas celestiais. Ele vive com as coisas aqui. Então ele é um bom cristão, ele é uma maravilha, só que cristão de acordo com o quê? Com o mundo. O mundo que eu digo é um mundo moralmente cristianizado. Então, irmãos, não confundam isso aí. Nós falamos de cristão terreno, não é um mundano que fica aqui, o cristão que vai no baile, que vai não sei o quê. Não é isso. É o cristão que vai na igreja. Ele é um terreno, ele pode ser muito tempo cristão terreno. E nós também corremos o risco e nós queremos ser o quê? Nossas atenções para esse mundo somente. Tá? Então, nosso chamamento, nossa vocação é celestial. Nós falamos ontem, né? Filiação. Esse é o lugar que nós ocupamos, irmãos. É um lugar de privilégio que nós não podemos imaginar. Nós deveríamos conhecer que é um lugar de bênção, assim, de forma... O lugar que nós temos diante de Deus, o Pai, filhos, com todos os seus privilégios. 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Versículo 15 em diante. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Ou provocaremos Ou zelos. provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Aí, irmãos, é a mesa do Senhor. No entanto, ele fala primeiro do cálice e depois do pão. Por que isso? Porque a base da unidade, a base da mesa do Senhor, ela é colocada por causa da obra de Cristo, do sangue derramado, e que existe esse lugar do qual Ele estabelece. Ou seja, a mesa do Senhor, a assembleia da qual Ele estabelece, a fundação dela, o fundamento dela é a sua própria obra. Lembra que ele falou para Pedro? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, quem que é? O Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então, é Ele que fez a obra e é Ele que estabelece o lugar aonde Ele está, com base no quê? Com base da sua própria obra. É Ele mesmo que faz. Então, nós estamos nesse lugar, por isso que primeiro ele fala do cálice da bênção que abençoamos. É a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Capítulo 10 é a mesa do Senhor. Capítulo 11 é a ceia, do versículo 23, é a ceia do Senhor. Lê a ceia do Senhor, por favor. Capítulo 11, versículo 23, 24, 25 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essa é a ceia. Então ele fala do pão e depois do cálice. E aí ele fala, porque isto é meu corpo, é ele mesmo. Até quando ele vai exortar, a partir do versículo 27, aqueles que estavam comendo a ceia indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Não fala aí? Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque daí ele continua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É ele, não é o corpo. Isso é o capítulo 10, que é o corpo. Porque o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, no capítulo 10 está falando de nós como corpo de Cristo. Ou seja, o pão que nós colocamos na mesa, não é isso? Ontem nós tivemos aqui, foi nessa mesa aqui, não foi? Foi na verdinha? Tinha um cálice e tinha um pão. Rapaz, veio um monte de irmão aí, Chegou um monte de irmão na última hora, aí nós nem sabíamos, chegou aqui para partir o pão. Vieram 15 irmãos aí mais. E que pão que tá aí? Puxa, só tem aquele filãozinho, né? Como é que se chama aqui? O cacetinho. Só tem ele. Mas tem mais, pega outro lá, põe aqui, daí dá para todo mundo. Tá certo isso ou não, irmão? Não.
Não, irmãos, não faça isso. Passa esse pão aí, ó, e cada um pega um pedacinho que lhe acabe, né? Vamos dizer assim, que, né, discernir que, logicamente, se estão numa assembleia, como eu vi ontem aqui, uma quantidade de irmãos, que até por isso que eu dou o pão para você, né? Quando eu vou num lugar que eu não sei quem parte o pão, eu parto o pão, no caso, se eu vou partir o pão, né, eu parto o pão e dou por irmão que eu sei que ele sabe quem está partindo o pão. Porque de repente já faço assim, trago alguém que nem está partindo o pão, a pessoa pega, pode até comer o pão sem, né, achando, não sabe, não entende, né? Por isso que aquela hora eu te dei, tá? Então, eu prefiro então que eu pegue um pedacinho de pão e vai passando para que ele pão dê para todo mundo. Então tem que ser um pão só. Por que, irmãos, tem que ser um pão só? Princípio da unidade? Há um só corpo. Não é isso que ele fala? Todos participamos de um único pão. Então vieram os irmãos aí, vamos dizer que ela inventou moda, por assim dizer, de fazer um pão. Vamos fazer um pão para ceia. Só que ela errou lá, um pão desse tamanho assim. Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Vai o pão que ficou desse tamanho, meu Deus do céu! Eu vou pôr aqui, ai, que vergonha! Vamos fazer o seguinte: corta um pedaço só dele e põe um pedaço que. Tá certo isso ou não? Não, irmão! Põe o pão aí, ó. Sabe? Porque é um pão. Não importa a quantidade de irmãos, é um pão. Logicamente, nós vamos agir em discernimento com aquilo que nós. Tive lá uma vez em Monteiro, esses dias atrás, a conferência tem uns 600 irmãos. No pão ele subiu. Um pão só. Vamos pôr alguns aí, para não dar para todo mundo. É alguns, um pão só. Por quê? Porque não existe dois corpos. Né? Não existe meios corpo. Um corpo, então é um pão. E esse é o princípio que nós vamos falar, é o princípio da unidade. Então, o pão que nós partimos, nós lembramos que todos nós, embora muitos, somos um só pão. É isso ou não? Todos os salvos estão representados no pão. Que nós, embora muitos, somos um pão. Ou seja, nós estamos olhando para o pão na mesa. Nós estamos lembrando aí, sei lá, quem que você conhece aí, sua prima, seu tio, sua mãe, seu pai, que são crentes, que deveriam estar ali para tomar a sua parte do corpo de Cristo que ele tem, né, a sua parte que ele tem ali naquele pão. Não é isso? Por que nós pedimos lugar na mesa? Porque eu vou sentar no lugar que eu tenho. É um lugar que cada cristão tem. Na Assembleia, ele já tem um lugar, porque ele é um cristão, então você é corpo de Cristo. Não é isso? O irmão não leu, falou lá outra vez para dele da igreja que é o seu corpo. Muitos têm a mania de falar assim, mas quando a gente fala, às vezes, com um irmão, sei lá, alguém de fora, assim, cristão, ele fala, não é verdade, irmão, você tem razão, nós devemos ser um corpo só. Nós somos um corpo só. O que nós devemos é preservar a unidade dessa verdade, que há um só corpo. Aí é outra coisa. Aí sim nós devemos, mas nós somos corpo de Cristo. Então esse pão que é colocado está expressando essa verdade aqui, ó, que nós somos corpo de Cristo e membros desse corpo aí, ó, representado no pão ali, antes de partir. Existem duas representações no pão. O corpo místico, vamos dizer, o corpo do Senhor e o corpo dele. Ou seja, o irmão, quando vai dar graça, ele quiser, enquanto o pão está inteiro sobre a mesa, se ele quiser falar também que nós lembramos de todos os nossos irmãos nesse pão, correto? Tá bom também, porque essa é uma verdade aqui, ó. É o capítulo 10 de Coríntios, nós estamos lembrando desse fato, que nossos irmãos estão aqui presentes, representados nesse pão. Só que na hora que você for partir o pão, nós partimos o pão lembrando de ti. Não lembrando que nós vamos estar quebrando o corpo né? Então nós partimos o corpo.
Tem uma versão aí, irmão, que você acabou de ler aí, no capítulo 11, versículo 24, como é que fala aí? Tendo dado graças e partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é meu corpo que é dado por vós. Quem é partido é o pão, e não o corpo. O corpo do Senhor não foi partido. É verdade? Verdade. Então, tá certo, nós entendemos que ele partiu o pão, né? Mas ele não fala meu corpo que é partido, não, meu corpo que é dado por vós. Então, esse pão que é partido, ele é símbolo o quê? Da morte dele. E o vinho é o símbolo do quê? O sangue que foi derramado na sua morte. Então, irmãos, se lembrar outra vez, o pão, um só pão, não existe dois pães e nem pedaço de pão. É um pão só. Não importa as circunstâncias. O cálice. Vocês usam um cálice só. Tá e sobra, né? Tá todo mundo aí. Por causa do digo, não estou dizendo em quantidade, eu estou falando em termos de tempo. Lá em Limeira, vocês quantos não são aqui? Quantos nós estávamos mais ou menos ontem aqui? Tinha quase Bastante, gente. Nós levamos 1 hora quase para partir o pão, foi isso? Deu tempo ali, quando eu nem prestei atenção em tempo. Então, foi quase 1 hora para o partimento de pão. Chegou a ser quase, ou chegou a quase. Quantos minutos são? São 40 minutos. São 40. Isso. Ocupou os 40 minutos. Isso, terminou ali a 9h35 mais ou menos. Quase 10 minutos. Não digo, a reunião. Ah, sim, 40 minutos. Ocupou os 40 minutos. Isso. 30 pessoas. Lá em Limeira nós somos quase 100. Então, nós temos 1 hora só de reunião. Então, na hora de partir, passar o pão e passar o cálice, é demorado. Então, lá nós temos o quê? 2 cálices. Pode? Por que pode? Então, vamos fazer o seguinte, irmãos. Como está todo mundo meio gripado mesmo, então dá um cálice para cada um. Certo isso aí? O cálice que abençoamos não é a comunhão. Nós temos comunhão no cálice. Mas não está dizendo que tem que ser um cálice. Pode ser 2? Pode ser 3? Pode ser 4. Como já ia na conferência em Limeira, você teve lá, são 4 cálices. Porque são 270 pessoas que estiveram lá. Então a gente reparte com as 4 alas que estão sentadas. O irmão, logicamente, o irmão dá graça e depois ele serve e passa os cálices. Mas não é um cálice para cada um. É um cálice para os grupos de irmãos que estão ali. Então nós prestamos comunhão deles, sim, porque a figura, na verdade, não é o cálice, é o vinho. O cálice é o representante, é o recipiente dele, né? Então não existe meio vinho, 2 vinhos, 1 vinho. É o cálice. Por isso que ele não fala do vinho, né? Ele fala do cálice. Entendeu? Porque o cálice é o que é? Onde leva é o recipiente do vinho. Que é o símbolo do sangue. Não é verdade? Dá para entender isso, irmão? E outra coisa também, agora me veio a memória. Por causa da ceia. Irmãos, a ceia do Senhor. O Senhor está presente e tudo mais. Mas um detalhe, irmãos. Está tudo normal, viu? Porque, por exemplo, o pão, ele é pão antes, durante e depois. O vinho é vinho antes, durante e depois. Existe solenidade naquilo que nós estamos fazendo? Sim, mas não existe superstição, não, irmãos. Está tudo normal, viu? Nós fomos criados debaixo de uma superstição com respeito à mesa do Senhor, o corpo de Cristo. Outra coisa, tem uma religião, famosa religião, sabe o que eles fazem com o pão depois da ceia? Eles enterram o pão. Entendeu por quê? Nossa, depois que deu graça, o pão é pão. Estou falando, irmãos, é pão antes.
Agora, falando outra vez, existe solenidade no que nós estamos fazendo? Sim, irmãos, sim, reverência, solenidade, porque é a ceia do Senhor. Mas o pão é pão antes, durante e depois, sabe? Então, por favor, não vai achar que você vai comer aquele pão, vai acontecer, você vai se melhorar com gente. Tem gente que pede lugar à mesa, muitas vezes, já notei isso aí, porque ele quer, ele precisa celebrar a ceia, ele precisa comer do pão. Ele acha que vai melhorar alguma coisa. Até o irmão, na situação dele, viu assim: você está pensando que você vai comer o pão, vai melhorar alguma coisa na sua vida? Não vai, não. Não vai, isso não muda nada. Porque você está comendo o quê? Pão. Sua comunhão com o Senhor. Quando fala assim, aquele que comer da minha carne, lembra que em João capítulo 6, é aquele que verdadeiramente, aquilo é a comunhão com Ele. Não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Ali não é ceia do Senhor. Quando ele fala do corpo e do sangue, não é ceia. É a comunhão que nós temos com Ele. Nós participamos com Ele, da obra dele. Aqui, pão é pão e ovinho. Certo, irmãos? Então, terminou a ceia. O que não se deve fazer quando se acaba a ceia do Senhor? Pegar aquele pão e ovinho, vamos dizer que termina a ceia. Só que termina a ceia aqui, já fica todo mundo sentado, ninguém não tem negócio de levantar. Mas vamos dizer que terminasse a ceia, tivesse um intervalo. Então, o irmão ia lá, pegava o pão e o ovinho, ia lá para a cozinha levar o pão e o ovinho, daí saía uma turminha atrás dele. Vai lá para a cozinha, o pão que sobrou pegam lá, continuam comendo pão, batendo papo, ou pega o pão, dá para a criançada, porque elas ficaram com vontade lá, não podiam, então agora, irmãos, não façam isso. Não estou falando em termos de superstição, não. Eu estou falando em termos de consciência. A consciência. Porque, por exemplo, nossas crianças, eles veem, irmãos, quão reverente é partir aquele pão ali. Eles sabem que, meu pai e minha mãe, para partir esse pão, eles tiveram que pedir lugar, esperar os irmãos conversar, para depois, ele foi anunciar, eles presenciaram esse fato aí. E daí o pai e a mãe, não sei o que foi, puderam comer aquele pão. E ele não pode mesmo, sabe? Para comer esse pão aí, não. Só que depois que terminou a ceia, daí vulgariza tudo. Dá para a criançada, né? Daí eles falam, é ou não é? Entendeu? E até para o incrédulo é assim. Porque aconteceu o quê? Numa certa assembleia, que acontecia isso aí, que os irmãos que eu falei, eles falaram, acabava a ceia, e eles iam lá para o fundo, daí os que não partiam o pão iam lá também, comia, bebia vinho, batia papo, vulgarizava aquilo que foi feito com tanta reverência. Eu estou falando, o pão ainda continuou sendo pão? Sim, mas aquilo que é tão reverente virou vulgaridade. Então, por favor, o irmão, o que acontece? Sobrou do pão, guarda o pão ali, depois come, o vinho joga fora ali, lá, acabou, acabou ali. Não dá para criança, não faz nada, guarda isso aí. Se quiser comer depois, come. Lá em Limeira é assim, uma assembleia grande, e o pão também não é pequeno, sobra pedaço de pão grande até. O irmão que cuida lá, os irmãos que... Ele pega e enfia no saco e leva embora para casa dele. Ele come nada na casa dele, o pão. Entendeu? Ele leva embora para casa dele. Então, nós devemos ter essa cautela de não ser nem para um lado nem para o outro, tá? A ceia do Senhor, veremos alguns detalhes. Ceia do Senhor. Bom, vai resumir praticamente o que nós estamos falando. Os israelitas eram um memorial, não era isso? Só que eles eram a Páscoa. Era um memorial. E nós também hoje, a ceia é um memorial. Nós fazemos em memória do Senhor. O memorial da ceia foi instituído nos evangelhos. Vamos ler uns versículos. Vamos começar por isso. Vamos lá para Mateus, isso. Vamos lá para Mateus capítulo 26. Mateus 26. Isso, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo-lhe, disse: Bebei dele todos,
porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para muitas igrejas. O Senhor Jesus aí, ele estava falando aos seus discípulos. Dá a impressão que eu estou explicando aquilo que já está explicado, mas não é bem assim. O irmão que vai ministrar fica explicando o que já está explicado, não fala nada. O que está acontecendo aí é que o Senhor Jesus estava pedindo aos seus discípulos para que eles fizessem esse memorial. O que era? Pegar um pão, partir em sua memória, pegar um cálice do quê? Vinho. Cálice de vinho, tá? Não tem nada de suco de uva, tá? Era um cálice de vinho, e então eles repartissem entre eles em memória dele, porque é o sangue que ele ia derramar. Ou seja, ele estava pedindo para que lembrasse dele na sua morte, porque ele ia dar a vida dele por eles. Certo? Os discípulos aí sabiam o que o Senhor estava fazendo, né? Vamos lá para Jeremias capítulo 16, versículo 7. Se é isso mesmo. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Isso. Então, o que o Senhor está fazendo aí, em Mateus 26, era um memorial que já existia no meio dos judeus, o qual memorial que não era lei, tá? Isso aí veio no decorrer da cultura deles, da história deles, que eles tinham isso. Então, era um costume, não era lei. Era um costume que quando morria um ente querido da família, a família quando ia comer, se alimentar sua refeição, nas suas refeições, eu não sei se é de manhã, à tarde ou à noite, mas era um momento aí, então o que acontecia? A pessoa pegava um pão que estava na mesa e partia em memória, não seja do pai ou da mãe, o que for, né, um ente querido da família, eles lembravam dele e passavam o pão. Não estou dizendo que eu orava por eles, ninguém ora para morto, nem eles do Velho Testamento faziam isso, tá? Era memorial que eles faziam. E pegavam um cálice da mesa, um vinho, e passavam e eles tomavam em memória do ente querido. Então o que o Senhor está fazendo aí não era novidade para eles. A diferença é que o Senhor estava, como ele sendo o Senhor dos seus discípulos, pedindo para que os seus discípulos fizessem isso em memória dele. Entende? Então, enquanto isso seria o quê? Um memorial para eles, de que jeito? Quando eles fossem comer, eles pegariam um pão da mesa e lembrariam do Senhor. Comiam o pão e passavam o cálice lembrando o quê? Que o Senhor morreu, deu a vida dele por eles e que derramou o sangue. Certo? Atos, capítulo 2. Atos 2. Obrigado. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Outra versão. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Outra versão ainda, tem? Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles partiam o pão nas suas casas. Isso aí não é assim, ó, irmãos. Ó. Não é o que todo mundo lê. Isso aí pensa a mesma coisa. Pensa que é a ceia do Senhor. A impressão que é isso aí. Ó. Irmãos, o partimento do pão hoje vai ser aonde? Vai ser na casa do fulano e tal. Então vamos lá na casa do fulano. Partir o pão na casa dele, é isso? Não. Isso aí ainda não existia a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é doutrina de Paulo.
Tá? É a doutrina de Paulo. Então, isso que ele está falando, que eles perseveravam, inclusive, no templo ainda, não é isso? E eles partiam o pão em casa em casa. Outra vez eu falo de casa em casa. Ou seja, nas suas casas, eles faziam memorial. Aquele memorial que eles receberam do Senhor. Não é isso? Esse é o caráter aí de Atos, tá? Então, ainda não era a ceia do Senhor como nós conhecemos. Ainda era o memorial judaico. Então, nas suas casas, enquanto eles comiam, eles faziam esse memorial que o Senhor pediu para eles fazerem. Tem outra versão, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Os judeus participavam das refeições. Partiam o pão nas suas casas, eles partiam o pão. Então, é um memorial que foi dado, só que daí aconteceu o seguinte. Lá em Coríntios, voltando lá para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando da ceia do Senhor, lê versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais, num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Isso. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar eles? Não, tá. Então, o que estava acontecendo em Corinto? Corinto eles estavam fazendo essa chamada festa de amor. Tem até um nome isso aí, tipo assim, não sei o que lá. Era uma festa que os cristãos faziam no sentido, no domingo, eles reuniam os cristãos para ficar junto, que não é um almoço de comunhão, vamos dizer assim. E daí eles faziam esse tipo de memorial, eles celebravam a ceia junto ali, enquanto comiam lá. Eles faziam mais ou menos a tradição dos judeus. Como o Senhor pediu para fazer nos evangelhos. Como foi lá. Só que daí Paulo intervém nisso aí. Paulo intervém e fala, quem tem fome come em casa. Tinha gente que estava lá porque bebia até chegar a embriagar. Não é na lógica, não é na ceia, porque para embriagar na ceia eu vou ter que tomar uns 3 daquele cálice ali pelo menos, né? Verdade? Então, eles embriagavam porque eles ficavam juntos, bebendo, comendo, conversando, e chegavam a esse ponto até. O que Paulo está fazendo? Quem tem fome, come em casa. Não está dizendo quem vai beber em casa, mas vamos dizer, tem suas casas agora. Então Paulo, vamos dizer, ele pegou a mesa, limpou a mesa e ensinou eles que agora, nessa mesa, existem somente 2 coisas. Pão e o cálice. Tirando uma coisa que era tradição e colocando para a Assembleia agora. Isso por quê? Porque a ceia do Senhor, ela foi dada a Paulo. Como é que fala o versículo 23, irmão? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor. Ele estava lá em Mateus 26 ou não? Não, ele não estava lá. Mas ele está dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou vos ensinei, né? Outra versão fala. Ou seja, isso fez parte do pacote, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, das verdades para a Assembleia, a doutrina de Paulo. A ceia do Senhor, por isso que eu estou dizendo, a ceia do Senhor é doutrina de Paulo. Então ela não é aquilo que nós vemos lá. Teve o seu princípio, sim, lá nos evangelhos. Porque o Senhor, ele está dizendo a Paulo, como ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, daí ele vai lá e lembra daquele dia. Mas a ceia não é aquilo, aquele memorial judaico. A ceia do Senhor, para nós cristãos, é um pão e o vinho. Porque naquela mesa que o Senhor pegou lá, ele pegou no meio dos pães que estavam na mesa e etc. e tal, enquanto comiam, pegou um pão, deu graça. Agora, na ceia do Senhor não tem uma mesa posta assim. Nós temos o pão e o cálice de vinho. É isso que nós acabamos de ver no capítulo 10. Então não é aquilo
Teve origem lá, sim, porque o senhor está fazendo o memorial dele, lembrando daquele dia do qual ele pediu realmente que fizesse, porque ele estava mostrando em meio de muitas dores, de muita rejeição e sofrimentos, que ele estava instituindo a ceia dele. Entende? Então nós lembramos daquele dia, sim, ele morreu por nós, seu sacrifício, etc e tal. Só que como cristão, a ceia do Senhor é um pão e é o vinho. Enfim, às vezes tem coisa importante que acaba fugindo, né? E a pergunta sempre que faz, né, irmão? Mas então não é renovação da nova aliança. Vamos ver o que ele Paulo vai falar aí. Versículo 24, né? Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Certo, então vai lá, em Mateus que nós estávamos lendo lá, Mateus que nós lemos agora, capítulo 26, né? Versículo 26, né? Vamos ler outra vez, por favor. Melhor ler. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse sangue é o sangue o quê? Outra versão fala nova aliança. Né? Nova aliança, novo testamento, novo concerto, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, esse cálice é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue. O que é isso? Uma nova aliança. Para quem? Antes eles tinham uma aliança, eles tinham uma nova para eles. Por que Paulo fala lá em 11? 25. Como é que fala, hein? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Para quem foi isso, a nova aliança? Para os judeus e a casa de Israel. Vamos ler esse versículo? É Jeremias que fala, mas vamos ver a resposta no Novo Testamento. Porque, irmãos, outra coisa, viu? Vamos entrar num pontinho doutrinal aí. Doutrina do Velho Testamento, se não tiver resposta no Novo Testamento, ela não vale. Desculpa eu dizer assim, tá? Então, eu estou dizendo isso porque a pessoa tem com algum tipo de ideia, alguma coisa. Não, porque lá com Abraão, não sei o que, tá, beleza. Mas onde que está isso no Novo Testamento? Onde que se enquadra isso no Novo Testamento? Não, mas... Então, pode ser muito bonito, mas tem que ter resposta na doutrina de Paulo, tá? Senão vira alguma outra coisa. Hebreus capítulo 8. Os hebreus. Quem são os hebreus? O povo começado por Abraão. Então, mas quem são os Isaac, hebreus? Jacó, Quem são os hebreus? Israel. Certo. Israel são os hebreus. Até lá no Egito, eles não chamam de israelitas, são de hebreus. Hebreus 8, versículo 6. 6 em diante, como é que fala aí? Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente. Mas agora alcançou ele quem? Como é que fala essa versão, irmão? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, Isso. tanto mais excelente. Certo. Tá, só porque às vezes a palavra fala ele quem? O Senhor Jesus. Então pode ler, irmão. Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério, tanto mais excelente quanto é mediador, de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. E quem que vai estabelecer o novo concerto? Com a casa de Israel e com a casa de Com Judá. a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele faz essa distinção aqui, casa de Israel e com a casa de Judá? Não teve aquele problema na divisão? Então ele vai fazer uma coisa só.
Lênin mostra isso. Porque é o seguinte, também tem, além de tudo, nós temos também a questão da culpa de Judá. Né? Que o Senhor Jesus, quando foi rejeitado, ele foi rejeitado pelos judeus, não é isso? Eles são os principais culpados da rejeição do Senhor, mas eles também serão reconciliados aí. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Tá bom. Então, irmãos, a aliança é com Israel. Por quê? Porque a primeira aliança que ele está falando aí, não conforme aquela aliança que fiz com ele na terra, quando os tirei da terra do Egito. Onde que foi feita ali a primeira aliança? No Sinai. Hã? No Sinai. E o que é a primeira aliança? O que foi a primeira aliança? O que é a primeira aliança? A lei. A lei. E eles não permaneceram. Não é isso que ele está falando? Não permaneceram. Então, o que o Senhor está fazendo nos evangelhos? O Senhor Jesus, no nosso capítulo 26 de Mateus, ele está dizendo o quê? Tomando o cálice, ele disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado. Ou seja, a nova aliança vai ser estabelecida com base na morte de Cristo. Quando que será a nova aliança? Milênio? Não é agora. A igreja, irmãos, não é nova aliança, não. Tá? Então, ele está dizendo que haverá o milênio, o estabelecimento do milênio, porque ele ia morrer por Israel. Ou seja, ele estava indo para a cruz para morrer por Israel, para que o sangue que ele ia derramar, o sangue da nova, o estabelecimento, a base da nova aliança, fosse feita. Ou seja, um testamento, e isso é Hebreus também, um testamento só tem valor se morrer o atestador. Se o testador não morre, ele não tem poder, não tem valor. Então ele foi para a cruz, o testador morreu, o sangue foi derramado. Então haverá o quê? O estabelecimento da nova aliança. Então a igreja não tinha nada a ver com isso. Então. Nem existia, nem mencionava aí, né? Como diz, não estava aí na história. Ele está falando isso aí. No entanto, nós estamos em Mateus? Então vamos para Mateus. Vamos dar uma olhadinha lá. Acabamos de ler, né? 7. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Ou seja, o estabelecimento do reino será com base no sangue de Cristo. Graças a ele é que vai existir um milênio. Graças a ele, pela morte dele, né, pelo que ele fez por Israel, é que eles vão herdar a bênção. Nós não falamos que eles estão até hoje aí, perambulando para o mundo afora aí? Está tudo aí andando que eu digo, estão tudo nos seus cantos aí, e Deus, uma hora, vai chamá-los. Nós vamos ver isso aí. Deus vai chamá-los outra vez. Com base no quê? Para quê? Remissão dos seus pecados. O sangue foi derramado na cruz para remir a Israel.
Nós estamos falando do Velho Testamento, né? Que as cartas dos evangelhos, na verdade, ainda é o Velho Testamento. O Senhor ainda estava debaixo da lei. O Senhor ainda estava lá, por isso que ele fala, confunde muito a cabeça de muita gente. Não, Jesus falou que não estava debaixo da lei. Ele era um judeu. Então, ele estabelece. Lê o próximo versículo para poder entender. Mais um versículo. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino de meu certo. Pai. E tendo cantado um hino, saíram para muitos. Então, ele falou, este sangue é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, tal. Pois vos digo que não beberei mais do fruto da vide. Então leia o versículo outra vez. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Será que é isso que ele estava falando? Não beberei mais do fruto da vide? É isso que ele está falando? Até aquele dia que beba outra vez, lá no reino do meu Pai, beba convosco outra vez, lá no reino do meu Pai? Não, irmãos. Lê um versículo, são vários, tá? Mas vamos ler só um versículo aí. Segura aí. Salmo 80. Nós temos Isaías, que fala muito disso aí, bem perfeitamente. Mas vamos ler só um versículo para não ficar muita coisa. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. O que é isso? Israel. Israel, porque o senhor não foi lá no Egito, pegou uma vinha, trouxe debaixo do braço, desculpa, estou falando de uma forma reverente, trouxe debaixo do braço uma vinha, ele está falando de uma nação. Trouxeste uma vinha do Egito, expulsasse as nações, não é terra de Canaã, não fez isso, os amorreus, os jebuseus, ele espantou todo mundo lá e plantou Israel ali. Para quê? Para que desse fruto para ele. Então, irmãos, a vinha, o fruto da vinha é assim, ó. A figueira é assim, ó. Então Israel, ele tinha que dar os frutos da vinha para o agrado do Senhor, frutificar para o Senhor, para Jeová, e eles foram chamados também da figueira. É isso? O que era isso? Nações para dar frutos de testemunho para as nações. Eles apenas ficaram encorpados. Lembra que o Senhor, quando estava presente, ele foi lá naquela foi naquela figueira procurar fruto e não achou? Mas ela estava toda aqui frondosa, cheia de folhas. Foi lá, não tinha fruto. Israel, ele não dava fruto nem com o Senhor e nem para testemunho com os outros também. Porque na realidade, irmãos, o verdadeiro testemunho, ele deve ser consequência da comunhão. A verdade é essa. Mas aí o assunto, em figuras com Israel, o Senhor então está falando no nosso capítulo de Mateus, eu não tomarei mais do fruto dessa vide, que é Israel, até aquele dia. Lê o versículo, por favor. Voltando lá. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Não é de novo. Lê essa versão, irmão. Você está com ela perto aí, irmão? Perdão. 27. 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Certo, agora vai. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Isso, ó. Em verdade vos digo que não beberei do fruto desta videira ou da vide, até aquele dia que beba, vírgula, novo, vírgula, no reino do meu Pai. Essa palavra novo aí não é outra vez. Essa palavra no grego é kainos.
Kainos quer dizer de uma nova forma, diferente, de diferente modo. Eu vou tomar do fruto da videira de diferente modo. Onde? No reino. Onde que é o reino? Lá no céu, vai levar tudo para o céu? O que é o reino? O milênio. Porque não é o sangue da nova aliança? Então o sangue da nova aliança é derramado por eles, para eles, para que eles sejam realmente abençoados. Então a videira, ela vai dar o fruto dela outra vez, ele vai tomar do fruto da videira de um outro jeito agora. Como? De graça. Ele vai dar a vida dele por eles, é isso que ele está falando. Vou dar a minha vida pela videira, porque não tem mais jeito. Eu não vou tratar mais com ela. Mas eu vou dar a vida e vou voltar a tratar com ela outra vez, de outra forma. Com base no quê? Na nova aliança. E vai ser de uma nova forma. É graça. É isso que ele está falando aí. Não tem nada a ver, né? Na verdade, não tem nada a ver com o que a gente escuta aqui, não é verdade? E concorda, irmãos? Está certo o que eu estou falando aqui também? Estou dizendo que tá bom, é isso? É isso que ele está falando. Então, por isso que estou falando, a ceia é isso. Foi instituída aí? Sim. Paulo foi lá, né, melhor dizendo, o Senhor foi lá e falou, ó, é o pão e é o vinho. Só que em outro caráter. A ceia é outro memorial, vamos dizer assim, de uma forma diferente. É o pão e o vinho. E nós celebramos o que? O corpo dado e o vinho derramado como igreja. E fazemos isso até que ele venha. E por que Paulo então falou esse sangue, esse cálice é o cálice da nova aliança? Ele está lembrando lá como o senhor falou lá no dia. Lembrando que Ele vocês estão voltou lá. falando. Porque é o seguinte, irmãos, nós vamos entender o seguinte. Que a mesma pessoa que morreu por Israel é a mesma pessoa que morreu por nós também. O sangue derramado para Israel é o mesmo sangue derramado para nós também. Na verdade, é com um só sacrifício, ele abrangeu todos. Com uma só obra, ele remiu a Israel e também trouxe à existência a igreja que estava oculta, como nós falamos, oculta em Deus, trouxe esse tempo aí, ó, que nós estamos vivendo. Então, nós temos parte, não é na nova aliança, mas nós temos parte nas bases da nova aliança, sim. Aí sim. Mas que nós somos nova aliança, isso é um absurdo. A igreja nunca existiu, nem no Velho Testamento ela não tinha. Não é isso que nós acabamos? Lembra que eu falava, irmão, aqui assim, ó, irmão, pode virar a Bíblia de ponta cabeça, não tem igreja no Velho Testamento. Lembra disso? Por quê, irmão? Porque nós somos igreja, nós fazemos parte. Como eu falo, Novo Testamento, na verdade, eu estou falando da igreja. Porque Novo Testamento não é com Israel também. Não é com a igreja. Entendeu? Dá para entender isso? O Novo Testamento com quem que é? Quem que é o Novo Testamento? Israel. Olha que interessante, irmão. Tem que ter tido o velho. Exato, se é, para ter como já vimos, viu? Se tem o novo é porque tinha o velho. E a igreja existiu? Então a igreja, ela nunca existiu. Então, Paulo, eu estou dizendo isso porque Paulo falou isso. Nós somos ministros de uma nova aliança. Você lembra que Paulo falou isso? O alemão foi roubado. Não, o que é isso? É a graça. A igreja, ela está em. Isso eu falando, as bases da graça que concedeu a existência da nova aliança, que será ainda, é a mesma base que nós somos. Isso quer dizer. Por isso que Paulo fala, nós somos ministros de uma nova aliança. Porque é graça, não que é como a igreja. Então, quem estava na lei foi salvo também pelo sacrifício de Cristo. Puxa vida, com certeza. Todos eles foram salvos
Nós não sabemos a compreensão que eles tiveram, certo? Mas eles entenderam isso aí, que tinha que haver um sacrifício. Lembra de Abel? Abel é uma figura para nós do que o Velho Testamento eles entendiam. Abel não foi pela oferta de pegar um animal e matar ele, servir, oferecer para o Senhor. Não foi ali a fé dele manifestada, não é isso? Pela fé, isso é Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé ofereceu Abel mais excelente sacrifício do que Caim. Como? Pelo sacrifício que foi manifestado a fé dele. O que era a fé dele? Ele não podia se apresentar diante de Deus. Perdido, um homem caído. Um animal, ofereceu o animal no lugar dele, um animal cruento, né? Fez um sacrifício cruento, matou o animal. O que ele estava entendendo? Que alguém tem que morrer. Entre ele e Deus, alguém tem que se apresentar como vítima inocente para que ele fosse recebido. A gente tem a tendência a achar que esse sacrifício do Senhor foi só para nós, né? Para os gentios, mas na verdade não foi para trás também, né? Paulo fala isso, que é... Paulo, irmãos, Paulo não emprestou nada da lei. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia, quando fala esse sangue é o sangue da nova aliança, ele não está emprestando alguma coisa lá da lei, dos evangelhos, né, seja do Velho Testamento, não está pegando, emprestando alguma coisa, não está emprestando nada. A ceia do Senhor é doutrina de Paulo. Então, dá para entender essa distinção aí, irmão? A ceia do Senhor é a igreja, então. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. E aquele memorial era para os judeus. Que eles faziam até no início de Atos, porque eles não sabiam como fazer. Eles não é que não sabiam, eles sabiam o que fazer. Eles estavam daquele jeito lá. Do jeito que eles faziam. O detalhe é que Israel, nova aliança é para Israel, né? Mas a igreja, ela vai gozar de privilégios durante o período da nova aliança, né? Como um povo celestial, né? A Jerusalém celestial. Né? A nova aliança não é para a igreja, mas a igreja goza de privilégios durante a nova aliança. Milênio. Ah, sim, nós vamos reinar com Cristo. E os nossos galardões estão referentes a esse tempo, o milênio, e não para a eternidade. Não falo de receber galardão, de coisa. É para o milênio, não é para a eternidade, não.